Olá, meninas! Aqui é a Suelen Rocha, mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos na nossa 15ª semana. Isso aí, meninas. Vamos estar falando hoje sobre uma personagem muito importante. Mas antes eu quero pedir perdão pelo tempo que não vim aqui, para nós estarmos aqui nessa temporada de 40 semanas. Peço perdão a todas vocês. Mas nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus, tá bom, meninas? Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. E essa história, meninas, está registrada aqui no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, apenas alguns versículos. Eu quero estar lendo com vocês e depois nós vamos estar falando um pouco mais do que nós entendemos da palavra do Senhor. Que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Vamos lá para o versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Meninas, é muito interessante a história de Maria, a mãe de Jesus, uma mulher esta que aceitou o propósito de Deus. Por algum instante, aqui no versículo 29, ela se turbou, né? Aqui a palavra do Senhor vai dizer isso, que ela se turbou com aquelas palavras. Mas aí lá no versículo 38 ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela entendeu, meninas, que Deus tinha um propósito para realizar através da vida dela. Será que nós estamos preparadas como Maria estava naquele tempo? Será que nós estamos preparadas para as calúnias, para as julgações, para os olhares ao contrário ao nosso redor? Será que nós estamos preparadas para isso? Porque Maria, ela teve que enfrentar isso, ela teve que passar isso. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, quando nós colocamos isso no nosso coração, vou aceitar, Jesus, o que o Senhor tem para mim, não pense que você não vai passar por algumas coisas, irá passar, porque Maria, ela teve que enfrentar muitas coisas naquele tempo, naquela sociedade. Uma mulher que não era casada, que era noiva, e agora dizer que está grávida, esperando uma criança, ela foi muito criticada. Com certeza, ela teve que enfrentar provações. O próprio José, quando soube dessa notícia, ele quis se ausentar dela, sem infamá-la. Mas aí o anjo do Senhor apareceu para ele e aí falou, deu as orientações que não, que o que estava acontecendo estava vindo diretamente do trono de Deus e que estava sendo gerado, a criança que estava sendo gerada dentro do ventre de Maria era concebida pelo Espírito Santo de Deus. Então, meninas, aquele casal, a Maria, ela teve que entender, e ela entendeu e falou para o Senhor: eis-me aqui. Fica uma reflexão para todas nós nesse dia de hoje. Será que nós estamos preparadas? Será que nós estamos dispostas a dizer para Deus: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer? Eu sei que não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus, mas sabemos que quando nós determinamos em nosso coração de fazer a vontade de Deus, Deus ele nos dá graça, Deus ele nos dá força para enfrentar os dias maus que vai vir sobre as nossas vidas, porque toda vez que eu aceito o propósito de Deus, com certeza eu vou passar por alguma tribulação, mas eu vou passar vencendo, eu vou passar com Deus ao meu lado, porque a vitória é minha. Assim como Maria venceu, assim como Maria aceitou o propósito de Deus, meninas, aceite também. Aceite a vontade do Senhor sobre a tua vida. Entenda que Ele quer te usar no teu trabalho, que Ele quer te usar na sua faculdade, na escola, onde você está. Deus quer te usar. Você foi escolhida por Deus, mulher de Deus, para cumprir esse propósito na terra. E Maria, ela entendeu isso. E ali ela fez a vontade de Deus, sabendo que o nosso Deus é poderoso para realizar coisas grandes e magníficas.
Então que nesse dia de hoje nós venhamos aceitar o nosso chamado, nós venhamos dizer sim para Deus, estar preparada para todas as guerras e batalhas que virão, mas saber que Deus é contigo, que Deus está contigo. Possa ser que você esteja passando por alguma situação difícil, você esteja em depressão, você esteja nesse quarto aí, sem vontade de sair, mas no dia de hoje eu declaro sobre a tua vida: se levanta, diga sim para Deus, esteja disposta ao propósito de Deus e você verá o que Ele vai fazer através da tua vida, porque você, menina, porque você, mulher, tem um chamado. Se levante, não fique assim. Deus é contigo, Ele te ama e o propósito vai ser cumprido e a vontade de Deus vai ser estabelecida quando você aceitar, quando você dizer sim para Deus, as coisas vão acontecer. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.